Olá pessoal, continuando a matéria então, de fração molar, nós vamos ver um segundo exemplo. E esse exemplo já está envolvendo massa. Então nós vamos ter que calcular o número de mol para depois calcular as frações molares. Então o exemplo diz para a gente, são dissolvidos 12,6 gramas de HNO3, que é o ácido nítrico, em 23,4 gramas de água. Calcule as frações molares do soluto e do solvente. Então observe que não deu o número de mol para a gente. Então vamos lá, o nosso soluto é o HNO3. Então, vamos pegar as informações dele primeiro. O que foi dado para a gente? A massa. E essa massa foi de 12,6 gramas da espécie HNO3. Então, observe que eu não tenho um número de mol, ou seja, o N1 aqui para eu calcular a fração molar. A fração molar desse soluto, eu preciso saber o quê? O número de mol dele dividido pelo número de mol total. Então, eu vou precisar tanto do número de mol dessas 12,6 gramas de HNO3, quanto da água. Então, vamos seguir. Então, antes de eu fazer isso, eu preciso calcular o quê? O número de mol. Mas o que é o número de mol, gente? O número de mol é a massa da substância que você tiver dividido pela massa molar. Então, vamos calcular primeiro a massa molar. O que seria a massa molar aqui? Massa molar de quem? HNO3. O que eu tenho do HNO3? Um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios. Então, vai ficar 1 vezes 1, que é igual a 1. 1 vezes 14, que é o próprio 14. 3 vezes 16, que é igual a 48. Somando tudo isso, 63 gramas por mol. Tendo a massa molar, então a gente consegue calcular o número de mol. Então, o nosso número de mol, ou seja, o nosso N1, vai ser igual a massa, 12,6, dividido por 63. Tudo isso vai ser igual, então, a 0,2 mol da espécie HNO3. Então, já sei aqui que o meu número de mol é 0,2. Que era a informação que eu precisava no início para calcular essa fração molar. Agora que nós já temos os dados do soluto, vamos fazer a mesma coisa para o solvente. Do solvente foi dado também massa. Então, a massa desse solvente é 23,4 gramas. De quem? De água. H2O. Então, eu preciso do número de mol, ou seja, dessa água, dessas 23,4. Ficou um pouquinho embolado aqui, eu vou apagar. 23,4 gramas. Então, eu preciso da massa molar dessa espécie água. Mas o que é a água, gente? Todo mundo já sabe, é H2O. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. 2 vezes 1 e 1 vezes 16. Somando tudo, 18 gramas por mol. Então, quanto vai ser o nosso N2? N2 vai ser igual a 23,4. Tudo isso dividido por 18. Que é igual, deixa eu fazer o cálculo aqui, 1,3 mol da espécie H2O. Pronto. Então, agora vamos para as frações molares. Então, vamos primeira coisa para X1. O que é a fração molar do nosso soluto? Então, a fração molar do nosso soluto vai ser o número de mol do próprio soluto, 0,2, dividido pelo número de mol total. Deixa eu até colocar aqui que eu não tinha colocado. Aqui deu 1,3 mol. O que vai ser o número de mol total? O próprio número de mol do soluto mais o número de mol do nosso solvente. Então, vai ficar 0,2 dividido por 1,5. Quanto que vai dar isso? 0,13. Precisava fazer outro cálculo? Vocês lembram lá no início que nós falamos que x1 mais x2 é igual a 1? Se o x1 deu 0,13 e a soma com x2 vai ter que dar 0,1, quanto que teria que dar esse?
0,87. Mas vamos fazer o cálculo assim mesmo. Quanto que é o nosso X2? Então, agora eu estou calculando em função do solvente. Número de mol do solvente, 1,3, dividido pelo número de mol total. Qual que vai ser o número de mol total? A soma dos dois números de mol. 0,2 mais 1,3. Então, vai dar 1,3 dividido por 1,5. Tudo isso vai estar igual, então, 0,87. Ok? Lembrando que x1 mais x2 tem que ser igual a 1. Quanto que deu o nosso x1? 0,13 mais 0,87. Tudo isso igual a 1. Ou seja, nosso cálculo deu certo. Até o próximo vídeo.